Uma pergunta que eu recebo bastante é se eu faço detalhamento de projeto de estrutura só no Revit, projeto de estrutura metálica, né? E não, pessoal, eu não faço. Se precisar, eu faço em qualquer plataforma. Eu estou disposto a aprender qualquer plataforma. E, inclusive, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, um detalhamento, um não, dois detalhamentos. Um detalhamento de um barracão que já está até em finalização de execução e também um detalhamento de um vestiário. Ele era em arco. E eu vou mostrar para vocês o detalhamento realizado em AutoCAD. Tá? O CIP, eu sempre utilizo ele para cálculo, quando o CIP não dá conta, aí a gente entra em planilhas, entra em Excel, entra no manual mesmo, para fazer algum cálculo muito específico. Porém, para detalhamento, atualmente eu uso o Revit quando eu preciso para BIM. Detalhamentos mais simples, detalhamento onde o cliente não exige que seja em BIM ou algo do tipo, dependendo, eu ainda vou para Revit. Se não, eu vou para o AutoCAD. Vai depender da dificuldade, do tempo e do prazo, tá? Isso avalia bastante no final do contexto. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos lá para essa aula. Então, aqui na tela eu tenho... primeiro eu vou mostrar para vocês um galpão. Ele tem 20 por 30, eu acho que se eu estiver enganado, é aproximadamente 20 por, acho que por 30. Deixa eu medir aqui. Não tem a medida final dele. Vamos lá. 20, acho que é de aproximadamente que der ali. Então aqui a gente tem 19 metros e meio, quase 20, né? E aqui a gente tem 30 metros, tá? Então esse é um galpão desse jeito. Então aqui a gente tem a primeira prancha. Isso aqui é um galpão que é uma ampliação de uma indústria, tá? No Mato Grosso do Sul. E o pessoal procurou a gente para fazer o projeto de ampliação. Então a gente tem aqui essa parte vai se conectar, então por isso que não tem pilares. Lá existem os pilares hoje que estão demolindo e vai adicionar essa conexão com do barracão. Então a gente tem a primeira planta é a planta de fundação, com as locações dos blocos, as locações das estacas e também das placas de base, e o detalhamento da estaca, tá? Que foi usado estaca de 35 centímetros escavada mecanicamente. Armada integral e o resumo de aço e tal. Aqui a gente tem as notas do projeto e aqui o carimbo. Na folha 2 do projeto de estrutura, carregando aqui, a gente tem o detalhamento com as vigas baldrames e a indicação também dos blocos. Já aqui já tem o detalhamento das placas de base. Tá? Então, para cada placa de base, a gente tem o detalhamento dela com o chumbador específico, o detalhamento da solda e o quantitativo também. Tá? Na próxima prancha, na prancha 3, a gente tem aqui o detalhamento executivo dos blocos de fundação. Então a gente tem as armações deles, os detalhamentos, o resumo de aço por bloco, tudo aqui. Na prancha 4, a gente tem também a continuidade de detalhamento dos blocos. Na prancha 5, bloco de duas e uma estaca, que foi a opção que a gente trabalhou. Na página também detalhamento de blocos, tinha vários modelos de blocos, né? Que varia conforme a carga. Na prancha 6, a gente tem o detalhamento das vigas baldrames. Então, a gente tem aqui. Isso daqui, pessoal, só para comentar com vocês, esse projeto de fundação, eu faço o cálculo no EBERIC, tá? Então, eu pego os esforços que o CIP me dá. Alguns dimensionamentos eu ainda utilizo algumas informações do CIP 3D para a gente compatibilizar certinho as cargas. Tá? Então vocês vão ver que o detalhamento aqui, quem usa CIP, CIP 3D, vai ver que o detalhamento é diferente, porque isso aqui foi feito no EBERIC. Prancha 7. Agora a gente começa o projeto de estrutura metálica. Tá? Lá foi a fundação e agora a gente inicia no projeto de estrutura metálica. Então aqui a gente tem a planta de cobertura. A planta de cobertura, lá eu precisei de mão francesa, então eu tenho a identificação das mãos francesas. Eu tenho os identificadores de cada perfil. Eu tenho o identificador da terça. Eu tenho os eixos. Eu tenho as vistas, então eu tenho a identificação das vistas. Tá? Eu tenho a identificação de como que vai ser a conexão. Eu tenho a identificação do número da treliça, do detalhamento, para facilitar o detalhamento. Eu tenho aqui o detalhamento do pilar oitão, então esse é o P12.
esse é o P10 e esse é o P8. Eu tenho o detalhamento deles, certo? Eu tenho detalhamento aqui em identificação de solda, eu tenho notas, eu tenho ligações soldadas à estrutura, então eu tenho um resumo aqui. Eu tenho o detalhamento dos perfis e o código de cada um, certo? Com a espessura de chapa, ou dimensão de cada um, se é perfil duplo, como que é o perfil duplo, qual que é a identificação. Tem o detalhamento de contraventamento da perfil, então eu tenho lá como que vai ser feito, vai ser uma cantoneira de 2 polegadas por 1/8, então eu tenho a cantoneira de travamento da terça, eu tenho o detalhamento da mão francesa, como que vai funcionar a mão francesa, onde ela vai travar, qual é o distanciamento, e o detalhamento de travamento da minha terça, que aqui é uma cantoneira soldada nas pontas, tá? Então, essa primeira prancha, eu tenho tudo isso de detalhamento. Isso daqui é a primeira prancha de estrutura metálica. A prancha 8, a gente continua com o detalhamento. Então, a gente vem como que é montado as pranchas. Se vocês verem, tem uma lógica. A gente inicia da parte de baixo, ou seja, da fundação, e vai subindo. A gente acompanha a lógica executiva, é a lógica de detalhamento também. Então aqui a gente tem o detalhamento da treliça 1, que é a treliça de fechamento, que é a última treliça lá do oitão. Então a gente tem os perfis, as cotas, a gente tem a identificação da telha, certo? Ó, quantas telhas vai, qual que é o tamanho da telha, onde que a gente tem que prever rufo. Aqui, então eu preciso de uma telha de 12 metros e uma telha de 8 metros e 73 aproximadamente. A identificação das mãos francesas. Lá tem um fechamento triangular, os perfis do fechamento e a dimensão dele, como ele começa e quando ele finaliza. Os pilares de oitão. Aqui os detalhamentos de pilar de oitão, ou seja, ele não vai só até no fundo aqui da treliça, ele sobe até lá na terça para ajudar no travamento dessa terça, certo? Então a gente tem esse pilar oitão, eu tenho essa mão francesa para fazer a distribuição nas terças de carga, então para reforçar melhor ali, todo o fechamento lateral, certo? Então eu tenho o detalhamento também dessa outra treliça e desse outro pilar de oitão. Então, todo o detalhamento bem especificado, porque é um galpão, então o pessoal tem que entender as dimensões e como que funciona, tá? Então, na prancha 9, estou mostrando aqui para vocês no layout, tá? E assim, só para exemplificar, esse é um padrão que eu utilizo de detalhamento. Você pode utilizar outro, eu gosto muito desse padrão, nunca tive problemas durante execuções de obra, tá? Aqui são as vistas de fechamento, então os contraventamentos de pilares, como que deve ser feito. Aqui os contraventamentos do fechamento também, tá? Então o contravento também, os fechamentos, os travamentos das terças, como que funciona. Na prancha 10, sempre muito bem indicado, tá, pessoal? Não se esqueça de indicar os perfis para não ter dúvida durante a execução da obra. Então use e abuse das tags. Aqui ele tem um acesso, ele tem uma entrada, então ele também aqui tem um espaço vazio, então eu indico aqui, ó, área de fechamento, prever fechamento móvel, tá? Então tem que ter ali um fechamento, eu não previ o cálculo de ficar aberto direto isso daqui para carga de vento, então tem essas questões também. E na prancha 11, tudo isso tem que deixar muito bem orientado aqui em notas, em detalhamento e tal, e também avisar o cliente, a pessoa que for executar. Aqui eu tenho mais um fechamento lateral e aqui eu tenho a perspectiva 3D que o próprio CIP 3D dá para a gente, tá? Então aqui como que ele funciona. Aqui eu tenho um resumo de aço, então eu tenho uma tabela aqui dos materiais utilizados, eu tenho a tabela de quantitativo a pintar da estrutura e também eu tenho a tabela de resumo de aço dessa cobertura. Ela deu ali aproximadamente 15.500 quilos, 620 metros quadrados, 25 quilos por metro quadrado. É um índice relativamente alto. Se a gente considerar que esse índice está levando em consideração até os fechamentos, sim. Desculpa, não. Agora, se a gente estivesse considerando só a cobertura, aí poderia ser. Mas é uma cobertura com vão grande, ela é uma água só, o consumo de material é um pouco maior. Ela é uma treliça de uma única água, ok? E ela está com todos os fechamentos. Eu tenho uma extensão para formar a triangulação dela, eu tenho extensão. Ou seja, então eu não tenho só terça em cima, eu tenho linha de terças nas 3 laterais, né? Então eu tenho um consumo maior de aço, tá? Mas 25 kg para esse tipo de cobertura não está em excesso, tá?
tá num índice muito bom. Então, eu tenho esse primeiro detalhamento. Aqui eu apresentei no layout e aqui eu tenho o model. Tá? Então, eu encaminho o arquivo para o meu contratante e aqui eu tenho o model, como que eu detalho, especificadinho certinho qual que são as pranchas, tal. E aqui eu tenho a versão antiga, que foi passada por uma revisão, tal, que antes tinha mais pilares de oitão, então a gente tirou esses pilares de oitão, não tem mais esses pilares. Tá? Foi definido, foi refeito o cálculo e aprovado desse jeito. E também eu tenho um detalhamento assim, digamos que um pouco mais simples, né? Isso daqui é uma área de vivência e um sanitário de uma edificação. E eu tenho aqui o detalhamento dele. Então eu tenho aqui a locação das placas de base, ela é uma cobertura que vai ficar em cima dos pilares de concreto. Então já está detalhado lá no projeto de estrutura de concreto. Então eu tenho aqui a primeira planta com a locação das placas de base. Eu tenho a segunda planta com a indicação da planta de cobertura, certo? Lá, chave de fechamento, identificação dos perfis, correto? Eu tenho identificação aqui dos contraventamentos, das terças, qual que terça que é. Eu tenho identificação aqui de liberação, não liberação, detalhe de placa de base. Aqui foi como que a gente utilizou, a estrutura de concreto era nova, a gente já falou para eles preverem solda de topo para deixar acabado, porque eu tinha algumas placas de base bem apertadas aqui. Então fica ruim para apertar ali o chumbador, né? Uma porca. Então eu já previ com placa de base, com solda de topo. E esse é um projeto com duas pranchas. E aqui uma vista lateral, identificando, é uma cobertura em arco, então você tem que colocar as dimensões para o pessoal fazer as cotas lá em loco, as placas de base, um corte identificado aqui com o projeto de estrutura de concreto, ele tinha uma parte em arco e uma parte era reta, então assim, foi usado o perfil boca com boca, certo? Foi optado trabalhar desse jeito. Então, assim, esse daqui, se a gente abrir o 3D aqui, ó, a perspectiva, é um projeto relativamente simples, é um perfil calandrado e ok. Então, assim, eu tenho projetos também de detalhamento um pouco mais simples. E eu vou... Então, assim, vai depender do tipo de projeto que você precisa. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês um projeto de estrutura de vagas de coberta, né? Então, aquilo lá também foi um projeto detalhado em AutoCAD. Eu já mostrei para vocês o meu template de estrutura metálica. Então, vai variar, como eu comentei com vocês no começo, de como que eu preciso entregar, de como que foi o meu contrato, qual que é a pressa desse projeto. Porque sim, você fazer um projeto no Revit, ela leva mais tempo, tá? Eu demoro mais tempo para fazer no Revit, minha produção, do que no AutoCAD. Então, o que eu levaria um dia para fazer no Revit, aqui eu faço em meio dia no AutoCAD. Porque é diferente, porque no Revit eu preciso relançar tudo, eu não consigo aproveitar o lançamento que eu tenho do CIP. Já quando eu faço aqui, eu tenho um aproveitamento do CIP. Vocês veem que eu não detalho só linhas, tem volumetria os meus detalhamentos, né? Então se a gente abre aqui o meu projeto, eu tenho volumetria da espessura da barra. Não é igual o projeto que normalmente vocês pegam de algum outro projetista, não estou criticando o projeto de ninguém, mas não é normalmente aquele projeto que você pega, é só uma linha, tá? Já teve etapas que a empresa já fez projeto desse jeito. Porém, quando eu entrei já estava mudando e eu fui aprimorando também os projetos, tá? Então, assim, vai variar. Vai falar que a pessoa está errada? Não, ela não está errada. O jeito que eu detalho está errado? Não. Desde que não tenha dúvidas e não tenha problema em obra, não existe detalhamento certo ou errado. Você tem que ser específico e colocar tudo que você pensou no seu projeto aqui, tudo que você pensou para calcular, quer dizer, aqui no seu projeto, para que a pessoa que vai executar esse projeto, ela também consiga entender, tá? Então, assim, não existe o jeito certo de detalhar um projeto. Existe as etapas construtivas, igual eu comentei. Começa de baixo e vai detalhando as etapas construtivas. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, Maicon, como é que eu faço detalhamento de uma cobertura X, Y, Z, deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou responder, talvez eu grave um vídeo para responder os comentários desse vídeo, que fica até mais fácil, fica mais fácil de compreender e mais fácil de explicar. Então deixa aqui nos comentários, não se esquece de seguir o canal, tá? Segue o canal aí, dá uma força pra gente. E eu também vou deixar no link, eu tenho essa estrutura metálica aqui, o exemplo dela de detalhamento, padrãozinho dela. Eu deixo o link aqui do produto aqui na descrição também. Se vocês quiserem, Michael, eu gostei aqui do detalhamento que você fez aqui desse travamento de terço, dessa mão francesa. Pode utilizar, tá? Vocês vão pagar um precinho lá, não, acho que é
29 ou 39 reais. Exemplos daqui, não pago nem minha hora técnica, mas tudo bem, é para facilitar a vida de vocês também eu estou fornecendo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Se vocês quiserem, pode acessar lá, que aí eu envio para vocês. Beleza? Obrigadão e até a próxima.